Bom, pessoal, vamos falar então um pouco mais sobre as orações complexas. Lembrando primeiro 3 pontos. Primeiro, o verbo é a característica fundamental de uma oração. Se não houver verbo, nós não vamos ter uma. Segunda, o verbo pode ser utilizado como medida para identificação das orações. Quantas orações nós temos? E terceiro, ele é o principal predicador em língua portuguesa. Isso significa que ele determinará se precisa de sujeito, se precisa de objeto e a natureza destes elementos. Vamos começar então pelas orações formadas, as orações complexas, né? Formada por coordenação. Nesse tipo de relação por coordenação, nós temos uma igualdade sintática. As orações envolvidas estão no mesmo nível sintático, elas têm a mesma hierarquia. Isso significa que uma não vai exercer uma função sintática com relação à outra. Já as orações subordinadas vão ter uma relação de dependência sintática. Uma vai exercer uma função sintática com relação à outra. Vamos ver isso então em 2 exemplos. No primeiro deles, o que é uma tempestade solar e como ela afeta a Terra. Nós temos 2 orações, 2 verbos ali presentes, o verbo ser e o verbo afetar. O verbo ser aqui está como um verbo de ligação e, portanto, precisa de um sujeito expresso ali no primeiro sintagma, o que. Esse sujeito vai ser ligado através desse verbo de ligação a um predicativo, uma tempestade solar. Então, esse verbo de ligação que precisa ligar um sujeito a um predicativo tem as suas necessidades atendidas nos limites desta oração simples. E, portanto, esta oração está sintaticamente completa. Não está faltando nenhuma outra função, nenhum argumento nela. Vamos ver agora a outra oração com relação a essa. Nesta oração, nós temos afetar, um verbo pessoal, cujo sujeito está ali no pronome ela, e um verbo transitivo, cujo objeto está em a terra. Portanto, a necessidade que esse verbo pessoal e transitivo tem está atendido dentro dos limites desta oração também. Também, portanto, uma oração completa. Então, se nenhuma dessas orações desempenha uma função com relação a outra, uma função sintática, lembrando, com relação a outra, elas são orações coordenadas. E só para lembrar aqui, a relação lógico-semântico entre elas é de adição. Vamos ver o outro exemplo que é diferente deste. Um novo estudo afirma que sonhar acordado é um sinal de mais inteligência e criatividade. Nesta oração complexa, nós vamos ver 3 verbos: afirmar, sonhar e ser. Afirmar é um verbo pessoal, isto é, precisa de sujeito, e está ali no sintagma, um novo estudo. Mas ele também é um verbo transitivo e, portanto, precisa de um objeto. E este objeto, aonde está? Está nesta outra oração complexa, que sonhar acordado é um sinal de mais inteligência e criatividade. Portanto, o verbo afirmar, um verbo pessoal e transitivo, tem ali as suas necessidades atendidas, de sujeito no sintagma nominal e de objeto no sintagma verbal, na oração complexa que vem a seguir. Sonhar, então, e ser é o que nós precisamos analisar. E vamos lá. Sonhar, sabemos que é um verbo pessoal, precisa de sujeito, mas é um verbo intransitivo, ele não precisa de um objeto. Neste caso, o verbo aqui não está conjugado, ele está no infinitivo e ele está ele se segue a um outro verbo. Nós temos ligando então ele aí com o restante através da conjunção integrante. E acordado é um modificador para este verbo. Como nós vimos, verbo de ligação vai precisar do sujeito, que está ali na primeira parte, que sonhar acordado é.
E precisamos de um predicativo, um sinal de mais inteligência e criatividade. Portanto, nessa segunda oração complexa, o verbo ser tem suas necessidades atendidas pela oração, que sonhar acordado, e pelo sintagma nominal, um sinal de mais inteligência e criatividade. Lembrando então que sonhar acordado é um sinal de mais inteligência e criatividade, vai exercer um papel com relação a afirmar. Para encerrar, então, vamos retomar. Nós temos a possibilidade de ter orações coordenadas e temos a possibilidade de ter orações subordinadas. Lembrando que esse tipo de relação não é excludente. Nas orações coordenadas, significa que elas têm o mesmo valor sintático, significa que elas não vão desempenhar uma função sintática com relação à outra. E na subordinada, já não. Nós vamos ter uma dependência aí entre elas, certinho? Abraço!